Uma situação muito comum de acontecer com pessoas que trabalham com solda elétrica, com esmeril, em ambientes de construção civil, pessoas que andam de moto, tudo isso favorece acontecer uma situação onde um corpo estranho pode ser lançado na córnea da pessoa. E isso pode acabar causando, pode se transformar numa situação muito difícil, uma situação complicada, numa urgência médica. E precisa ser resolvido da forma mais rápida possível, para a gente evitar problemas maiores. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre corpo estranho corneano, uma situação muito comum de acontecer. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Pessoas que trabalham com solda elétrica, com esmeril, lixadeira, motosserra, capina de mato, aquelas roçadeiras de cortar grama, aquelas máquinas fortes, pesadas. A pessoa que pilota moto, por exemplo, nesses ambientes, a pessoa está sujeita a acontecer um acidente que na verdade é muito comum, que é o de cair um corpo estranho metálico, ou de madeira, de plástico, qualquer material que possa machucar os olhos da pessoa. Mas às vezes a pessoa não percebe na hora, ela não percebe exatamente a hora que acontece. A pessoa acha que aquela fagulhazinha que bateu no olho dela, acaba que ela bateu e saiu, ela não percebe que ficou no olho dela. Quando na verdade aquela fagulha está lá presa, ela fica aderida à córnea, ela fica presa na córnea. E a pessoa só começa a sentir aquela dor mais forte na hora que aquilo começar a inflamar, às vezes até horas depois. E o olho começa a ficar muito vermelho, fica muito dolorido. Tem casos até que a pessoa chega no atendimento de urgência segurando um pano no rosto, para evitar a presença de luz nos olhos, já que a luz nesses casos incomoda muito mesmo. Hoje eu quero te passar 3 orientações muito importantes ligadas a corpo estranho corneano, o que fazer nesses momentos, como fazer para evitar. E recentemente eu deixei uma foto dessa de um caso que eu tive no meu Instagram. Isso é uma coisa muito comum de acontecer e precisa ter muito cuidado e ser tratado com muita rapidez para evitar complicações. E para quem gostar de Instagram, confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo aquilo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. Vale muito a pena. E acompanhe também os stories. Acaba que muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto muito de responder através dos stories. E às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e eu faço uma gravação rápida ali mesmo e coloco nos stories. E muitas vezes eu faço dentro do carro mesmo, na hora de ir embora. Fica fácil e é uma maneira prática de deixar a resposta através de um videozinho curto. E isso também ajuda várias pessoas. Ao invés de ajudar somente uma pessoa, eu coloco de uma forma que várias pessoas vão ser beneficiadas com essa orientação. Então é uma ferramenta que eu uso muito. Bom, agora as orientações que eu quero te passar são as seguintes. A primeira coisa, o que a pessoa precisa fazer quando cair um corpo estranho nos olhos, na córnea? Primeira coisa é o seguinte: procurar o atendimento de urgência em oftalmologia imediatamente. Quanto mais tempo aquele corpo estranho ficar retido no olho da pessoa, mais chance essa pessoa tem de apresentar uma infecção ocular grave, uma situação difícil. Então, aquele corpo estranho precisa ser retirado. E geralmente a gente retira usando colírio anestésico e uma agulha de insulina. E quase sempre a gente faz um tampão também com uma pomada cicatrizante depois que a gente retira. A gente faz isso no olho da pessoa para poder ajudar nesse processo de cicatrização da córnea. Isso é muito importante. Então, precisa ir ao atendimento de oftalmologia o mais rápido possível. Eu costumo falar que para os nossos olhos, 3 dias é uma eternidade. Complicações graves podem acontecer nessas situações. E para evitar isso, precisa retirar o corpo estranho de uma forma bem rápida. Quanto mais rápido, melhor. Isso é importante ficar gravado. Agora, o segundo ponto importante também é que eu falei no começo do vídeo, que é muito comum a pessoa chegar na urgência quando ela está com um corpo estranho nos olhos, um corpo estranho na córnea. Isso causa muita dor e ela chega na urgência segurando um pano nos olhos e isso não pode ser feito. O pano ou a compressa pode estar contaminado, isso pode se contaminar e acaba que isso fica sujo, começa a ter suor da pessoa, a pessoa pega com a mão, às vezes esquece de lavar as mãos, a pessoa passa a mão ali e acaba contaminando tudo. Então isso não pode ser feito, não pode ser usado. Se está incomodando muito, usa um lenço descartável, dobra aquilo de uma forma bonitinha, bem organizado, para poder colocar sobre os olhos, mas não usa pano não, porque isso pode complicar muito. E lava também muito bem as mãos antes de fazer isso. Quanto mais limpo tiver, menos chance de complicação. E a limpeza do local é uma coisa importantíssima, tudo bem? E por último, uma coisa da máxima importância, no sentido de prevenção para evitar que coisas assim aconteçam. Use óculos de proteção, EPI. Quanto mais protegida a pessoa tiver, menos chance de acidentes.
Usa proteção. Não deixa as coisas acontecerem na base da sorte. Pensa antes, previne antes. Depois que acontece, pode se tornar uma situação muito complicada. E eu já tive paciente, por exemplo, que teve que fazer a retirada do globo ocular, uma situação tristíssima, muito difícil, por causa disso, por causa de um pedaço de madeira que acabou voando nos olhos na hora de usar a motosserra. E se a pessoa tivesse com óculos de proteção, não teria tido acidente daquele jeito. Seja inteligente, use o EPI, isso evita muita coisa. E é isso, na verdade, se usar o EPI, 90% das complicações já são eliminadas. Combinado? E mais uma vez, eu tenho falado muito que atualmente o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a cegueira, em muitos casos, basta a gente seguir as orientações. E da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. E quem quiser compartilhar, isso ajuda muito no crescimento do canal, vai ajudar muito nesse trabalho. Um grande abraço!